eu entendo que a fome pega. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema que a gente vai abordar na noite de hoje é sobre a liberdade cristã. E ele é um tema que eu tenho tranquilidade para dizer que o tema da liberdade cristã ele está no coração da teologia de Lutero e também na teologia paulina. E eu vou trazer a proposta da gente discutir sobre a questão da liberdade a partir da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Então, vocês podem ir abrindo aí. Nair disse que tem mais versões, fica bem livre para ir dando uma olhada e trazendo também palavras que destoam ou que se destacam, né, nas linguagens que você tem. A gente não tem condições de fazer uma leitura completa de uma perícope de um trecho muito grande. Então, a gente vai fazer do capítulo 5 os versículos 1 até o 6. Mas esse trecho dos versículos 1 até o 6, ele pode ser lido dentro de um enquadramento maior, que começa lá no capítulo 4, no versículo 21, se vocês quiserem anotar para ler depois, e vai até o 6, versículo 18. Está falando mais ou menos do mesmo assunto, assim, se a gente começar lá no capítulo 4, versículo 21, e for até o 6, versículo 18, a gente vai ver que o capítulo 5, os versículos 1 a 6 são o centro, assim, o miolo desse bloco maior. Mas toda essa carta, ela trata de um tema. A gente sabe que Paulo, ele fundou muitas comunidades, né? E assim como ele ia fundando comunidades, ele ensinava as pessoas, ele seguia o caminho e mantinha contato através de visitas e das cartas que ele escrevia. Essa carta, ela tem a intenção de trabalhar um problema. E Gálatas não é um lugar, não é uma cidade, mas toda uma região. Então, foi uma carta que circulou pela Galácia. Não dá para saber exatamente a delimitação do local, né? Mas se tem uma ideia que ficava numa região mais ao sul do Império Romano, já na região ali da Grécia. Então, naquela região havia várias comunidades para as quais Paulo destinou, então, essa carta para trabalhar um problema. Qual era o problema? E se vocês depois, ou se vocês já leram a carta, ou se vocês vão ler depois, ler ela depois, vocês vão perceber que esse problema está lá desde o início. Paulo começa a carta já se apresentando, porque quando ele vai falar do problema, ele precisa lembrar quem ele é. Para isso precisa dizer qual é o problema, né? O problema é que havia outras pessoas, outros profetas, que estavam andando por lá, pregando para as comunidades, sobre a importância das comunidades assumirem costumes judaizantes. Então, a gente sabe que Jesus nasceu na Judéia, né? Jesus viveu a sua religiosidade em parte de acordo com o judaísmo, mas Jesus rompe, né? E a morte e a ressurreição de Jesus cria um novo paradigma, inclusive de compreensão da fé. Deus escolhe se revelar na humanidade e acolhe o sacrifício de Jesus, né? Que foi imposto pelos poderes religiosos e políticos da época. Deus acolhe isso que aconteceu com Jesus, né, o seu assassinato brutal, e transforma esse sacrifício de Jesus e a sua ressurreição em graça para nós. Então, há uma mudança de paradigma e da compreensão de como nós vivemos a nossa fé diante de Deus e diante da sociedade. E era isso que Paulo ensinava, né? O centro da fé cristã é
o sacrifício e a ressurreição de Jesus, a cruz e a sua ressurreição. Quando esses profetas, discípulos, e a gente não sabe quem é que, né, não tem nome, assim, mas quando essas pessoas começam a circular ali pelas comunidades dizendo, não, vocês são cristãos, tudo bem, mas vocês precisam de circuncisão, né, os homens precisam passar pelo rito da circuncisão, vocês precisam obedecer determinados rituais, vocês precisam obedecer o calendário de festas judaico. E aí, Paulo escreve para confrontar essa pregação que parece ter sido acolhido pelas comunidades da Galácia. A gente está falando de comunidades novas na fé, de comunidades que estavam aprendendo e que ouviram uma mensagem diferente e começam a se perguntar, mas será que Paulo, ele sabe mesmo do que ele está falando? Porque Jesus era judeu, afinal de contas, né? Então, talvez a gente tenha que também viver alguns costumes dentro da lei do judaísmo, que é tão importante para os judeus, né? Então, Paulo lembra algumas coisas. Primeiro, eu sou apóstolo, isso lá no início, tá? Eu sou apóstolo de Jesus, né? E ele lembra como é que foi o chamado dele, né? Ele foi chamado diretamente por Jesus, mesmo depois da ressurreição de Jesus. A Paulo, mesmo não tendo convivido com Jesus, ele foi chamado por Jesus para o apostolado. E Paulo lembra que a autoridade dele, como apóstolo de Cristo, vem do chamado de Jesus para com ele, né? Ele lembra a autoridade dele e já começa a confrontar aquilo que as comunidades estavam ouvindo e que começaram a acolher na sua prática de vida de fé, né? Só para vocês saberem, assim, a carta é escrita por Paulo enquanto ele estava em Éfeso, né? Em uma visita, no tempo em que ele esteve em Éfeso, mais ou menos pelo ano 53 depois de Cristo. Então, só para a gente ter essa informação mais de momento, assim, em que momento acontece a escrita da carta. E só retomando, então, uma carta que não foi escrita para uma comunidade, ela foi escrita de forma circular. E outro aspecto interessante dessa carta, que eu acho que é interessante mencionar, é que ela poderia, vou usar uma linguagem grosseira, assim, ela é um rascunho do que depois veio a se tornar o tratado teológico, que é a Carta de Romanos. Então, aqui Paulo já traz alguns elementos da teologia cristã, conforme ele elaborou, que chega até nós, como a teologia do cristianismo, né? Aqui ele já traz um pouco bagunçado, porque ele está reagindo, né? A ideia não está bem estruturada, articulada, pensada, mastigada e redigida, com a complexidade como ele faz na carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos é um tratado teológico, mas aqui a gente já tem um gostinho do que é essa teologia e já pode começar a se deliciar e entender o que foi tão importante para ele e que é também para nós, especificamente quando a gente pensa na teologia resgatada por Martim Lutero, que é muito paulina e é muito baseada nessas cartas, certo? Boa noite, Monique, bem-vinda. Eu já tô aqui no blá 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 blá. Boa noite, França. Obrigada. Tava com saudade de você. Eu também. Fico feliz. Então, vamos lá? Gálatas 5. A gente vai fazer uma leitura dos versículos 1 até o 6, certo? Direto. Tá bom. E depois a gente vai fazer uma parada, vai olhando versículo por versículo e vai conversando sobre isso. Tá bom. Aí, quem tiver com a Bíblia aí, pode ler. A gente pode ouvir umas duas versões diferentes, talvez. Então, Gálatas 5, os versículos 1 a 6. Posso ler, então? Começar? Tá me ouvindo?
Tá sim. Só fala pra gente qual é a linguagem que você tá lendo. Ela fala que a linguagem de hoje, a Bíblia Viva. Tá. Eu vou ler essa versão mas eu tenho outra aqui. Bom, vamos lá. O capítulo 1, versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, às leis e cerimônias judaicas. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E eu vou repetir: qualquer um que tentar obter as boas obras de Deus por meio da circuncisão precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas ou então morrer. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. Mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, estamos contando com a morte de Cristo para remover os nossos pecados e fazer-nos justos diante de Deus. E os que recebemos de Cristo a vida eterna, não precisamos nos preocupar com havermos sido circuncidados ou não, ou estarmos obedecendo às cerimônias judaicas ou não, pois tudo quanto precisamos é da fé operando pelo amor. É a fé operando pelo amor. Muito obrigada. Terminei. Alguém tem alguma outra versão para compartilhar conosco? Não, tá tudo certo. Eu tava aqui olhando, vi que há um pouco de diferença aqui na Bíblia, mas consegui compreender, sim. Tudo certinho. Qual é a linguagem que você tem? Você quer ler dela pra gente? Não entendi. Qual é a linguagem que você tá usando aí? Você quer ler dela pra gente? Eu tô usando a Bíblia de vocês aqui, da Luterana. Você quer ler pra gente? Eu posso ler, sim. Versículo 1, tá? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem os circuncídeis, não sei o que é isso, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Repito, isto é mais de uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, que eu não sei o que é, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio de nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar. O que importa é a fé que age por meio do amor. Obrigada, Monique. De nada. Acho que é bem bacana assim você dizer, olha, que palavrão é esse, né? Então, É isso. Eu não sei o significado. Que palavrão é esse? é fundamental a gente entender o que esse palavrão significa pra gente Exato. dar sentido para aquilo que Paulo tá falando. Sim, exato. E também por conta dessa Bíblia também, cada Bíblia tem palavras diferentes, né? E elas representam diferente para outras pessoas, né? Eu não conhecia essa Bíblia, mas tudo bem. Eu tô aqui para aprender. Aí. Então, circuncisão é o momento, é um ritual central na vida dos meninos e homens judeus. Então, com 8 dias, o menino é levado e o médico corta o prepúcio, né?
Ah, Isso. entendi. Esse é o ato da circuncisão, né? Porém, Então, circuncidem, né? Então, entendi. isso. Aham. Agora, para eles, é um ato de fé, porque lembra e representa no próprio corpo do homem a aliança que Deus fez com Abraão. Então, Hum, quando Deus faz aliança com Abraão, é a partir daquele momento todos os homens passaram pela circuncisão, né? É a representação entendi. dessa aliança com o povo de Israel, representado nos corpos dos homens, né? Então, os homens como os É, receptores eu poderia só ter lido ali a palavra, mas eu falei, não, mas eu não sei o que significa, eu vou falar aqui. Não, Mas que bom, obrigado pela explicação. não, obrigada por mencionar, porque às vezes a gente fica na minha cabeça tá tudo claro. Muitas pessoas não são de perguntar, né? Preferem ficar ali caladinhos e ficam sem entender de fato o que é. Mas tudo bem, tá tudo certinho. E essa compreensão, né, da aliança, que é para o povo de Israel o centro da sua fé. O centro da sua fé, ele pode ser dividido em dois momentos, assim. Um é a aliança que Deus faz com Abraão, né, e com a sua família, e o outro é a libertação do Egito, que são dois momentos que marcam profundamente a fé e a espiritualidade do povo de Israel. Então, a aliança, ela é expressa nos corpos dos homens, dos meninos, né? E dos homens através da circuncisão. Isso é uma prática da religiosidade judaica até hoje. Mas o que acontece aqui? O cristianismo, através de Jesus... Posso falar? Não, tá tudo bem. O cristianismo, através de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus, como eu disse antes, tem uma mudança de caminho, né? Antes a aliança era com Abraão. A partir de Jesus, a partir da cruz, a aliança se estende para o mundo, né? A aliança sai, ela não fica mais restrita ali àquele grupo de pessoas, aquele povo, né? O povo de Deus extrapola as barreiras de território e de povo, né? Não somente mais o povo, a aliança que Deus faz deixa de ser somente do povo de Israel, mas passa a ser para todas as pessoas que conhecem, né, o Evangelho e passam a crer nesse Deus no Deus revelado em Jesus. Então, a circuncisão como aliança perde o seu significado, né? Ela perde a sua razão de ser, uma vez que ela não representa mais essa nova aliança, encarnação de Jesus e a sua morte e ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo, a revelação de Deus em Jesus, né? O seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição são a nova aliança que Deus faz com o seu povo. Se há uma nova aliança, significa que a velha não quer dizer agora que ela não tenha mais importância, que ela não tem mais relevância, mas ela perde o seu valor, porque a nova aliança ela se sobrepõe à antiga. Então, por si só, a circuncisão perde a sua razão de ser. E Paulo não está dizendo que não pode agora, quem está circuncidado ou quem quer passar pelo rito de circuncisão não pode, é pecado fazer tudo isso. O que está em discussão aqui é se as pessoas precisam, se os homens, no caso, precisam ser circuncidados para fazerem parte da comunidade de pessoas que creem e alcançarem o céu, vamos dizer assim, a salvação, né? A gente vai olhar versículo por versículo para ir tendo uma compreensão
melhor de cada um desses elementos. E, por favor, vocês vão me interrompendo conforme vão vindo comentários ou perguntas, tá bom? Já liga o microfone aí e fale. Então, primeiro versículo. Eu vou ler da minha, que daí a gente já tem uma terceira versão aqui, a minha da linguagem de Almeida. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. São duas palavras bem fortes, né? Eram para o povo que escutou, também para nós hoje, né? Liberdade e escravidão como antagônicos, né? Cristo nos libertou para a liberdade e nos libertou do jugo da escravidão. E aqui ele está falando da escravidão imposta pela lei, né? Não da escravidão imposta por pessoas, pela sociedade, mas essa escravidão espiritual imposta pela observância, pela necessidade de observância e obediência da lei, como era a prática no judaísmo. O sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus são um fundamento para essa liberdade que Paulo anunciou para Gálatas e depois ele retoma também e aprofunda em Romanos. A cruz é o símbolo dessa liberdade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E essa novidade chega no ouvido dos povos, né, dos galácios, aos gálatas, para aquela comunidade que já era cristã, né, e que estava sendo bombardeada por essas informações de necessidade de novo de voltar para os velhos caminhos. Mas não só isso, a gente está falando de um povo cristão, das primeiras comunidades. Tinha pessoas com mais recursos, donas de comércio. A gente sabe que Lídia, por exemplo, era uma comerciante de bastante recursos, mas muitas das pessoas que eram tocadas pelo evangelho eram pessoas humildes, inclusive pessoas escravizadas, né, que viviam como pessoas escravizadas, numa sociedade que impunha ainda o regime de uma sociedade escravagista, uma sociedade extremamente patriarcal. E naquela sociedade, ouvir Cristo nos libertou para a liberdade tinha um peso bastante forte, que também é forte para a gente, né? Numa sociedade que diferenciava pessoas pelo seu status atribuía status, né, de acordo com a raça. Então os romanos tinham um status na sociedade, né? Outras pessoas tinham um status inferior. As pessoas cristãs são chamadas a viverem sem fazer essa distinção. E aí talvez o texto mais conhecido de Gálatas é o capítulo 13, o versículo 28. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Né? Numa sociedade, essa Paulo escreveu, é a mesma carta, o capítulo 3, versículo 28. Uma sociedade, então, patriarcal, a comunidade cristã é chamada para não fazer distinção de sexo, de gênero, né? E o jugo da escravidão, então, é uma referência a essa imposição feita por pregadores do judaísmo, né? Que, como eu falei, eles estavam preocupados para levar para aquelas comunidades essa característica de um povo, de uma tradição, de uma cultura judaica. E ali Paulo, então, precisa reagir fortemente, de forma bastante dura, lembrando que tudo aquilo que estava sendo pregado para eles, a necessidade de circuncisão, a necessidade de observância de leis
judaicas, estaria anulando a liberdade que Cristo conquistou na cruz, né? E retomando o jugo da escravidão da lei. A liberdade cristã, ela não depende de observância de lei, ela depende única e exclusivamente de Cristo. E Cristo não nos libertou para sermos escravizados e escravizadas, né? Seja por lei, seja por pessoas, seja por cultura, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O versículo 2, a gente vai voltar ainda a essa questão da liberdade, tá? No versículo 2, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É forte isso, né? Se vocês permitirem a circuncisão, Cristo não vai fazer diferença nenhuma, né? Para Cristo nada vai aproveitar disso. Então, diante daquele conflito que surgiu ali por causa dessa pregação, né, de judaizantes, Paulo precisa colocar bem claras as consequências de, por exemplo, da circuncisão ou da observância das leis. Então, se os gálatas optarem por seguir os ritos, né, judeus, Cristo de nada vai se servir deles. E aqui Paulo não mede as palavras, né? As comunidades de Gálatas terão que decidir. Ou observam uma lei e vão se colocar de novo sob o jugo da escravidão da lei, ou eles escolhem então a nova aliança com Cristo, que é a liberdade, né? Então as consequências, por exemplo, de se escolher a aliança com a lei, né? Seria de novo observar a lei, a necessidade, né? E continuar bem tranquilo com submissão ao Império Romano. Já escolher ouvir o apóstolo Paulo, né? E acolher a liberdade que Cristo conseguiu na cruz, né? Significa viver uma vida como nova criatura, vivendo essa liberdade no amor, vivendo o evangelho e a liberdade do Espírito, suportando todas as consequências que essa liberdade traz. E este é bem o estilo de Paulo falar. Não há meio termo, né? Ou é 8 ou é 80. Ou você vive de acordo com a lei, ou você vive de acordo com o evangelho. Depois eu ainda vou retomar essa questão da lei e do evangelho para Lutero, que é bem interessante. Como eu disse, qualquer coisa me interrompam, tá, gente? No versículo 3, de novo, testifico. E aqui, testificar tem uma deixa eu olhar aqui, tem uma compreensão bem forte, assim, de testemunho, né? Ele dá testemunho de uma coisa que ele muito bem sabe. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar de que está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, não é, você se circuncisa e tá tudo bem. A circuncisão é apenas um elemento, talvez um dos mais importantes, mas apenas um elemento da lei judaica. O apóstolo Paulo dá a entender aqui que está sendo exigido uma coerência, né? Se vocês aceitam a circuncisão, vocês vão viver toda a lei. Então, como é que fica com Cristo, com Jesus aqui? Porque para a comunidade de israelitas, né, Cristo ele não veio para cumprir toda a lei como os cristãos pregavam, né? Ele foi morto justamente pela sua pregação. Então, se os homens optarem pela circuncisão, como é que vai ser isso? Eles vão ter que assumir toda a lei, mas aí não vai vir de encontro com justamente a pregação do evangelho, né?
A circuncisão, e é bem importante dizer isso, a circuncisão ela não tem valor para a salvação. Cristo nada se aproveita dela. Então, para que fazer? Né? É uma manifestação cultural de um povo, né? E o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês vão fazer circuncisão, então sejam coerentes até o fim e vivem de acordo com toda a lei. O 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Acho que esse é um ponto bem importante desse trecho e também de toda a teologia de Paulo. A radicalidade de Paulo aparece nesse versículo de forma bem contundente. Os Gálatas estavam rompendo com Cristo e também estavam se afastando da graça de Deus. É um juízo bastante duro a ser ouvido por aquelas comunidades, né? E é de se perguntar, no entanto, qual é a atração que os judaizantes estão exercendo sobre os Gálatas, né? Como é que eles conseguiam chegar naquela região e falar de modo que as pessoas ouviram e acreditaram que precisavam viver de acordo com as leis do judaísmo, né? Porque cada povo tem a sua cultura, tem o seu jeito, né? E esse processo de acolhimento do evangelho passa por isso também, pela cultura daquele povo, né? A forma como ouvem e passam a viver. Então, como é que alguém de fora vem e diz, olha, agora a partir de agora vocês precisam viver desse jeito? Deve ter tido um apelo muito forte essa pregação. Ei, Fran, Oi, só um minuto. Mas os Gálatas não eram judeus? Existiam os dois. Esse foi um dos principais conflitos no início do cristianismo. Paulo tinha essa característica, né, de chegar nas cidades e pregar para os judeus, mas não somente, né? Em muitas cidades, os grupos eles se misturavam entre os judeus e os então chamados de gentios, né? Então, sim, né, para os judeus fazia sentido ter essa observância, mas o que estava sendo exigido é que para aquelas pessoas que não faziam parte da comunidade e que não eram de origem judaica, elas também passassem pela circuncisão, né? E aí o conflito acontece. E, inclusive, esse é o motivo do primeiro concílio, lá em Atos 15, eu acho. Atos... Vocês sabem, né, que eu sou péssima com número e capítulo. O tema do primeiro concílio dos apóstolos, né, o primeiro concílio da igreja, é justamente... Não, Atos... deixa eu ver aqui. É justamente discutir sobre isso, né? Como é que vai ser? Paulo está vivendo o ministério dele, 15, Atos 15. Paulo está vivendo o ministério dele com pessoas gentias e como é que é? Essas pessoas precisam ser circuncidadas ou não? Elas precisam seguir as regras, né, dos judeus ou não? Aí lá se decide, não, cada um do seu jeito. Como pessoas que são de origem judaica vivem, né, com a observância de algumas questões do judaísmo, mas quem não é, não é. Mas não precisa. Mas esse foi um motivo de conflito bem grande. E naquelas comunidades ali da região da Galácia, especialmente, havia muitas pessoas gentias que não eram de origem judaica. Por isso é bem interessante que justamente aquelas comunidades tenham sofrido uma influência tão forte, né? E para quem essa mensagem é chegado de forma tão contundente e também justifica porque Paulo precisa ser tão assertivo na pregação dele, né? De dizer, olha, não precisa, né? E se vocês forem fazer isso, aqui nesse versículo, se querem acolher a lei, vocês estão decaindo da graça, né? Estão rejeitando a graça claramente conquistada por Jesus Cristo na cruz.
Então existia assim essa mistura de gentes, né? E nas comunidades já bem desde o início. E foi para a primeira treta. Vamos dizer assim, a primeira grande confusão ali entre as comunidades. Para aprofundar, então, se vocês quiserem ler essa discussão, vocês encontram realmente em Atos 15, né, em que eles se reúnem, discutem a questão de circuncisão e fazem os encaminhamentos também. É um texto bem interessante de ler. Respondeu aí. Então, o versículo 5, né? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E aqui é bem importante lembrar que para os judeus, a salvação, encontrar um agrado, né? Agradar e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, significava cumprir as leis, né? E a gente não está falando só dos 10 mandamentos, porque ali nos últimos 2 séculos, vamos dizer, 2 séculos ali antes do nosso calendário, antes de Cristo, as leis foram sendo aumentadas até chegar ao limite de dizer assim, olha, no Shabat, no sábado, vocês não podem acender fogo, vocês não podem fazer comida, vocês só podem andar, não sei, 1 quilômetro, não sei quantos passos. Você, se cair, seu animal cair num buraco, você não pode tirar ele de lá naquele dia. Vocês lembram que Jesus morreu na sexta, né? Ele rapidamente foi levado ao túmulo e as mulheres foram no domingo de manhã preparar o corpo, né? Embalsamar com os óleos e tal, porque não deu tempo antes do Shabat. Então, tinha todo um esquema de leis intrincado, complexo, difícil, que precisava ser observado para encontrar graça diante de Deus, tá? Então, para ser um bom judeu, você deveria cumprir a lei à risca. E Jesus, não faltou oportunidade para Jesus para romper com as leis, né? Então, com a revelação de Jesus, de Deus, no Cristo, tudo isso cai por terra. A lei, Jesus disse que ele veio, como é que é? Ele não veio para acabar com a lei, mas para... Lembram do texto? Eu não vim para... Ai, gente. Deu um branco agora. Mas ele não veio para acabar com a lei. Ele veio para... revogar. Ele não veio para revogar a lei. Mas para... Lembra? Eu acho que foi para cumpri-la, não foi? Cumpri-la, né? Isso faz minha salvação hoje à noite, né? Jesus é o cumprimento da lei. E Paulo fala, inclusive, nessa carta, que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Então, para que vocês, vamos dizer assim, não é para que vocês vão se amarrar tentando observar esse monte de lei que Deus não vai se aproveitar de nada dessa lei, Cristo não se aproveita de nada, porque ele já fez. Ele já cumpriu a lei. Então, as leis, elas são importantes, e a gente tem um advogado aqui no meio de nós, né? As leis são fundamentais para que uma sociedade viva, né? Viva até a justiça, né? Que a gente... São as regras de convivência da sociedade. Desculpa a minha super simplificação, Wellington, né? Do esquema de leis. Elas são importantes para as nossas relações humanas, mas elas não são um elemento a mais para alcançar a salvação. A salvação, ela é alcançada, ela nos é dada única e exclusivamente pela graça de Deus, recebida pela fé, né?
voltando aqui no versículo que eu acabei de ler, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa esperança, alimentada pela graça de Deus, né, através do sopro do Espírito Santo, é alimentada em nós pela fé, não pela lei, né? Não pelo cumprimento da lei. Por fim, o último versículo, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé atua no amor. E é lá no versículo 13, ele retoma essa questão do amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nesse versículo, Paulo faz um arremate decisivo, né? Ele olha para Jesus, olha para o Cristo, para a circuncisão, a incircuncisão, e vê que ali elas não têm valor nenhum, né? O valor tem sim essa fé que acolhe a graça e que atua no amor. Tá? Atuar no amor é consequência da graça de Deus. O que determina a vida cristã é a liberdade para o amor, para o serviço. E aí, tem Lutero, eu dei uma olhada hoje à tarde de novo no que Lutero escreveu sobre o livro de Gálatas. Eu só vou mostrar aqui para vocês quantas páginas ele dedicou para refletir sobre Gálatas. Só isso aqui, assim, né? Essa questão da lei e do evangelho para Lutero e da questão da liberdade, como eu disse lá no início, são um ponto central, assim, de toda a teologia luterana. A Lutero não há dúvida de que nós, como pessoas, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para alcançar a nossa salvação. Nada. Se eu for uma pessoa boa, se eu praticar o amor, se eu for todo dia para a igreja, se eu ler todo dia um livro inteiro da Bíblia, se eu passar o dia inteiro orando, né? Eu vou alcançar a salvação? Nada disso nos dá o direito à salvação. Então, nada disso vale? Nada disso tem valor? Tem. Eu vou retomar isso, mas só para deixar bem claro, assim, a salvação é graça de Deus por nós, única e exclusivamente graça de Deus. A cruz é essa memória, essa lembrança, né? A cruz que a gente tem aqui no templo, a gente tão bem conhece, a cruz com a qual nós fomos marcadas e marcados no batismo, nos lembra que nós somos marcados e marcadas pela graça de Deus para a salvação. A única coisa que nós podemos fazer é acolher essa graça, acolher esse presente em nossa fé e para viver essa fé, então, como disse Paulo, no amor. E aí a nossa vida, ela deve ser sim pautada pelo amor, não porque nós queremos algo em troca, não porque nós queremos conseguir um lugarzinho no céu, não porque a gente quer agradar a Deus, mas porque Deus fez primeiro por nós. Então, porque Deus fez por nós, com gratidão nós servimos. Porque Deus fez primeiro por nós, por gratidão nós servimos no amor, né? Por isso nós lutamos por um mundo mais justo, por um mundo mais digno, por um mundo mais igualitário para todas as pessoas, né? Por um mundo em que ninguém passe fome, né? Por um mundo
por isso nós falamos e pregamos e vivemos, né, a verdade em liberdade. E aí tem gente, me interrompam, tá? Todo mundo aqui já deve ter ouvido o tal do livre-arbítrio, né? Lutero não gostava nem um pouco dessa questão do livre-arbítrio, né? Para falar. Ele fazia uma distinção bem grande entre liberdade e livre-arbítrio. Para ele, havia clareza, essa mesma clareza que ele tira, né, de Paulo, de que a nossa liberdade diante de Deus, ela só é de receber, né? Diante de Deus, a nossa liberdade se reflete em receber a graça que Deus nos dá e de colocar ela a serviço, né? Em gratidão, a serviço no mundo em que a gente vive. Então, Lutero falava, por exemplo, não falava de livre-arbítrio, Lutero falava em servo-arbítrio, né? Essa liberdade que nos transforma em pessoas servas no amor. Mas aí como é que fica a lei nessa história toda, né? Não precisa mais de lei, então vão rasgar os 10 mandamentos. A gente não precisa mais falar sobre lei. Como é que vocês acham? Oi. Só esclarece aí essa questão do livre-arbítrio, porque o Lutero não... Qual era mesmo a distinção dele fazia entre liberdade e livre-arbítrio? Ele entrou numa discussão bem grande com o filósofo chamado Erasmo de Roterdã, em que o Erasmo ele pregava que as pessoas têm o livre-arbítrio diante de Deus para ir trabalhando o seu caminho para a salvação. E Lutero dizia que não, assim, a nossa liberdade, ela tem uma limitação, nossa liberdade tem uma limitação. Então, diante de Deus, a nossa liberdade se limita em aceitar o que Deus nos dá e como presente, né? E a salvação, ela nos transforma em servas e servos. Por isso, servo-arbítrio, né? Porque quando a gente entende, a gente entende não. Quando a gente recebe a graça de Deus na nossa vida, não tem como nós não vivermos a serviço, né? Por isso ele falava de livre arbítrio, de servo, até eu fiz uma confusão. Por isso que ele falava de servo-arbítrio, né? A nossa liberdade dada em Cristo pela graça nos transforma em servos e servas uns dos outros e uma das outras. Deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Eu ainda vou achar a citação. Se eu por acaso não achar ainda hoje à noite, eu mando para vocês uma citação mais famosa dele sobre isso. Já o livre-arbítrio tem essa conotação de que a gente pode fazer um pouquinho, sabe? Para salvação. Então, se eu viver de determinada forma, se eu agir de determinado jeito, se eu fizer determinados comportamentos, eu posso fazer um pouquinho para minha salvação. E quanto a isso, Lutero foi bem categórico. Ele dizia não, né? A gente não pode fazer nada para a salvação a não ser recebê-la na fé. Deu para... Eu entendi, deu para entender, sim. Tudo é graça, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. E Pode falar.
Não, porque tem pessoas que ficam falando, tudo é. Quando eles querem alguma coisa, alcançar alguma graça, eles fazem. Ah, não estou fazendo promessa, eu estou fazendo como é que a minha irmã gosta de dizer? Voto. Estou cumprindo, eu estou fazendo um voto. E aí fica presa nesse voto. Eu disse, gente, isso é voto ou é penitência, gente? Eu sempre falo com ela, isso é voto ou penitência? Porque eu acho que tudo que nós temos já é de graça. É graça, sempre graça. E eu não posso fazer nada para ser merecedora de alguma coisa que Deus já nos dá de graça. Mas ela sempre tem essa história de fazer voto. Fazer voto, fazer voto. E É, alguns fazem votos, né? eu ouvi isso essa semana também. Parece vamos dar uma repaginada na promessa, né? Na promessa católica, vamos chamar de outro jeito. Né? Me pareceu assim também quando eu ouvi isso. Parece, vamos dar um outro nome, mas a ideia é praticamente a mesma, né? Uhum. Você fica barateando a graça de Deus, eu acho, assim. E aqui nessa questão de baratear a graça de Deus, eu queria trazer duas coisas, né? Uma, aí não é a citação de Lutero que eu queria, mas ela é interessante. Ele diz assim: portanto, distingue corretamente esta liberdade. A relação entre Deus e ti não é a mesma que a relação entre ti e o próximo. Lá existe a liberdade, aqui não. Diante de Deus, nós temos a liberdade que a graça nos dá. Não a liberdade de alcançarmos um degrauzinho, mas a graça nos liberta, né? Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A graça nos liberta de votos. A graça nos liberta do cumprimento da lei. A graça nos liberta de vivermos assim, assado, de acordo com regrinhas humanas, com regrinhas de igreja, com regrinhas de pessoas. A graça nos liberta de tudo isso. Agora, diante do irmão ou da irmã, nós somos servos e servas. E, de novo, de onde é que a gente tira isso? Do próprio Jesus, né? A gente tem um relato lindíssimo de João, quando Jesus se ajoelha diante dos discípulos, como quem diz assim, olha, se vocês não entenderam até agora de tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu vivi, eu vou lavar os pés de vocês para ver se amarra no coração de vocês para sempre, né? Eu vim para servir. E se eu vir para servir vocês que são minhas testemunhas, vocês devem seguir o meu exemplo, né? Serem meus imitadores e imitadoras no serviço. Então, diante das outras pessoas, nós somos servas e servos no sentido de servir como fruto de gratidão por aquilo que Deus fez por nós primeiro na graça, né? Pela liberdade que Cristo nos conquistou por nós de forma tão dura, difícil e dolorosa que foi a cruz, né? E pensando, pegando essa expressão que Nair usou, né, da graça barata, eu vou voltar para a questão da lei. Ah, mas então assim, na igreja luterana não tem lei, é tudo babá, né? Tudo bem, tudo bom. Para que serve a lei? Aí Lutero gostava muito de usar assim, né? Nós pessoas somos, ao mesmo tempo que nós somos pecadoras, nós somos justificadas, né? Por Deus. E ele dizia a lei e o evangelho têm que andar juntas. A gente, nesse texto de Paulo, que a gente, nesse extrato, né, que a gente leu, isso não está muito claro, porque naquele momento ele precisava ser contundente contra a lei. Todavia, a lei ela não é algo ruim quando a gente entende a lei como aquela que nos mostra o nosso lugar no mundo. A lei nos mostra assim, vamos pegar os 10 mandamentos, né?
Lutero, quando ele refletiu sobre os 10 mandamentos, ele disse assim, olha, você pode até não matar ninguém, mas todas as vezes que você não colabora para que não haja nenhuma morte, você não está conseguindo cumprir o mandamento. Então a gente nunca, eu pego esse exemplo bem, é o mais profundo, eu acho, assim. Todas as vezes que a gente se dá conta de que a gente não consegue cumprir a lei de Deus, se a gente, mesmo a gente tentando duramente, a gente não vai conseguir cumprir a lei, a gente se volta para a graça, porque o nosso Deus revelado em Jesus não é não tem intenção de nos aterrorizar, né, de nos maltratar. E aí, sobre a lei, eu vou pegar um trechinho de Lutero, né? A lei também não foi dada com o propósito de justificar, de tornar justo, de tornar santo, mas para mostrar o pecado, para nos aterrorizar, nos acusar e nos condenar, para nos lembrar que, por nossa própria força, por nossa própria razão, por aquilo que nós somos, nós não conseguimos chegar a Deus. Nós somos carentes da graça de Deus. E somente a graça de Deus, então, pode nos purificar. Somente a graça de Deus tem o poder de nos aproximar de Deus e de aproximar Deus de nós, tá? E aí Bonhoeffer falava de, olha, você agora, Nair, conheceu a graça, foi tocada pela graça e ótimo, né? Então você não precisa mais viver de acordo com a lei e daí vai viver assim, não existe amanhã, não preciso mais fazer nada. Na igreja luterana, a pastora não diz como é que eu devo me comportar, o que eu devo fazer, né? Como é que eu devo viver, então eu vivo do jeito que eu quiser. Bonhoeffer dizia que viver a graça de Deus sem acolhê-la integralmente na vida da gente com mudança de vida é transformar a graça de Deus em graça barata. E a gente sabe que a graça não foi barata. Ela custou a vida de Cristo na cruz, né? E o assassinato de Jesus foi brutal. A gente sabe. Se a gente para pensar, né, no que Jesus faz, no que foi feito com Jesus, né, no seu assassinato, a gente se dá conta de que o preço pago, né, pela nossa salvação foi alto demais. Então, como é que a gente vive essa graça de Deus na nossa vida, né? Como é que a gente agradece por isso todos os dias? Como é que a gente vive? A gente vive daí, a gente pode se perguntar, como é que eu estou vivendo a graça de Deus? Acolhendo, de modo a mudar a minha vida. E aí não é só uma vez, não. Aqui a gente não acredita nesse negócio de uma conversão só, não. A conversão ela precisa ser todos os dias ser lembrado pela lei, o nosso lugar no mundo, todos os dias ser encontrado por essa graça, né? Que nos liberta, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma liberdade que é vivida por essa fé expressa no amor. Né? Então, a nossa vida nessa liberdade, ela é uma vida em gratidão e é uma vida vivida em retidão, em prática da justiça, né? E a serviço das outras pessoas, seja daquelas que convivem conosco, seja daquelas da nossa igreja, seja aquelas do nosso trabalho, em todo lugar. Mas, gente, eu nem deixei vocês falar hoje à noite, né? É que esse tema ele me empolga. Alguém gostaria de compartilhar, de perguntar, de compartilhar uma ideia? A senhora me ouve aí, pastor? Agora sim. Bom, primeiro eu tive a curiosidade de saber pelo nome, né, que é Não sei se você está ouvindo o Elton, mas a questão do futebol, né, que existe um time na Turquia chamado Galatasaray. Aí eu
Nunca tinha me chamado a atenção que a palavra, mas eu verifiquei que era uma região do Império Romano, onde hoje é próxima à Capadócia, né? Isso. Então, a Capadócia é a região onde o santo, né, os católicos, né, o São Jorge, atribuem ali a existência dele, enfim. Ali ele disputou batalhas, né? E aí eu vi que Gálatas é uma cidade que ficava próxima à Capadócia, que hoje é a Turquia, né? Eu tive essa curiosidade de saber. E o que eu pude observar no texto, né, nas palavras aí que a senhora trouxe na carta de Paulo, é que ele tenta desconstituir um paradigma que existia, que se associava à circuncisão à salvação, né? E ele faz uma ressalva. Eu procurei, onde está com a Bíblia, né? Mas eu peguei aqui, eu fui buscar na internet, os incisos, pensando que eu estou lendo, o capítulo 5, versículo de 1 a 6, né? Então ele fala aqui por essa tradução que eu tenho aqui, ele diz assim: porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, pelo que eu entendi, pelas suas palavras aí, é que ele diz o seguinte, que independentemente de qualquer ato que a pessoa traga para o seu corpo, como a circuncisão tem um fator simbólico, lógico, religioso, marcante para a comunidade judaica, se você não andar na palavra, se você não entender o que a palavra quer, e que se você não transformar a palavra em atos seus, não adianta você ser circuncisado. E aí eu trago mais uma comparação. O que nós observamos hoje, quem tem um senso crítico talvez um pouco mais aguçado, eu me coloco nesse rol, é que os judeus, todos aqueles que matam crianças lá no Oriente Médio, na Síria, que matam no Irã, enfim, que matam naquela região próxima a Israel, todos eles são circuncisados e todos eles matam crianças inocentes, né? Então isso quer dizer que talvez e matam por uma guerra pela fé, assim como no sentido contrário também. Lógico, nós não estamos aqui para coibir a conduta do judeu e aqui beatificar a conduta dos povos árabes, né? Mas eu trago muito, pelo que eu entendi, né, que Paulo traz essa reflexão. Ele diz assim, olha, não adianta só você fazer uma determinada intervenção, né, no seu corpo, como uma prova de fé, e se você não traz essa fé nos seus atos, né, no seu dia a dia, na tua compreensão, da compreensão da própria palavra. Eu consegui depurar isso. Mas teve uma outra coisa que eu também me chamou a atenção, foi justamente quando a senhora fala aqui sobre que Lutero não gostava muito não gostava da expressão livre-arbítrio, né, como um entendimento de liberdade, né? E aí eu procurei, eu faço uma avaliação. Se nós formos fazer uma análise literal, né, das duas, tanto de livre-arbítrio quanto contra liberdade, eu acho que eu fiz algumas anotações até para eu ler depois, né? O livre-arbítrio, eu acho que ele está dentro da liberdade. Se você pudesse fazer 2 círculos, você teria um círculo maior que a liberdade e você teria um círculo menor que é o livre-arbítrio. A liberdade engloba o livre-arbítrio. Você pode ter
viver num ambiente que você tem a liberdade de escolha, você tem a liberdade, mas você não ter o livre-arbítrio, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou procurar verificar mais, né? Vou tentar ler um pouco mais, lógico que ia ter uma limitação do tempo. Por que que havia esse tipo, eu ouvi algumas palavras sobre, mas por que que havia essa discussão entre ele e Erasmo de Roterdã, né? Eu vou até procurar verificar, creio que deve ter alguma publicação, né? Que é algo bem, que eu achei bem interessante, essa colocação de Martinho Lutero nesse sentido, né? Entre o que o arbítrio, há uma contradição, né, entre o arbítrio e a liberdade no que na concepção assim do emprego da palavra de Deus. Foram algumas coisas que eu observei, que eu anotei aqui, que eu, no pouco de tempo que eu tiver disponível, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. Fantástico. E por último, pastora, teve um outro ponto que a senhora falou que eu achei muito interessante também. De fato, o preço pago por Jesus por nossa salvação foi muito alto, né? Aquela situação do castigo corporal, né? A senhora falou lá no começo, teve um pouco de dificuldade, disse, não, tem um advogado aí e tal, sobre a questão da lei, né? O que é a lei? Por que a lei veio existir? Que antes da lei existia o que nós chamamos de autotutela. O que é autotutela? Era a lei do mais forte. Então, como não existia um código escrito, quem tinha as maiores posses tinha o maior poder. Ou seja, eu era mais rico, eu conseguia arrebanhar um exército maior, eu ia lá e tomava o seu reino. Não existia fronteira. A fronteira ela era muito mais do que imaginária do que ela é hoje. Então, o que aconteceu? A partir do momento que se teve os primeiros ordenamentos escritos, né? E o primeiro foi o Código de Hammurabi, né? Ordenamento escrito, mas antes valia o quê? A lei de Talião, por exemplo, era dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, você tinha que me responder, você pagava pelo seu pecado da mesma proporção que você me atingiu. Aí vem a tábua com os 10 mandamentos, vem lá com Moisés, que ele começa a estabelecer ali os códigos de conduta, né? Então, quando eu vi lógico, não a dificuldade, que a senhora é uma pessoa muito inteligente, mas justamente a lei ela veio justamente para regular as relações humanas, né? Acho que ultrapassando entre duas pessoas e indo para cada um dos ramos que a lei tem. Então, achei também interessante essa questão. E mesmo que tivesse a lei, se a senhora já tiver a oportunidade, né? Nós estamos falando de liberdade cristã, que é o tema. Se a senhora tiver a oportunidade, pesquise, se ainda não viu, o julgamento de Jesus Cristo. Se a senhora ainda não teve a oportunidade, mas é um livro, né? E tem artigos, tem resumos sobre isso, sobre o julgamento de Jesus Cristo, né? Que independentemente do castigo corporal que ele foi submetido, mas conta assim toda a questão processual. Existiu um processo para que Jesus fosse condenado. As pessoas às vezes resumem só que chegou lá, né, Pôncio Pilatos perguntou, né, quem deve ser crucificado, quem deve morrer, enfim, mas existiu toda uma questão processual. Então, eu acho que isso também seria interessante de nós tirarmos aqui dessa aula, né, que eu acho que eu fiquei muito feliz de participar. Anotado aqui, muito legal, vou procurar sim, vou procurar ler. Até para entender a lei religiosa e a lei romana, como, né, se intrincou nesse julgamento, bem bacana, anotado. É interessante, a gente estar discutindo com os adolescentes do ensino confirmatório essa semana, justamente sobre os 10 mandamentos, e de como eles foram um presente de Deus e um sinal de liberdade, né? Aquele povo que foi libertado, né? Um povo que vinha escravizado, vivia escravizado no Egito e que agora de repente tem o direito de ter leis, né? Para regular as suas relações, né? Um povo que andava pelo deserto, um povo nômade sem posses, né? Sem
vindo ao encontro do que tu falavas da lei. Muito bacana. Sobre o livre-arbítrio, eu já anotei aqui, existe um documento, se eu não encontrar ele já digitalizado, eu posso te enviar, eu tenho ele aqui, eu posso te emprestar o livro ou digitalizar para você. Existe um material bem incrível de Lutero sobre isso. Eu acho que hoje, e aí vocês podem me corrigir se eu estou errada, hoje eu acho que a questão do livre-arbítrio, ela é muito mais entendida nas nossas questões cotidianas, né? Se eu vou para lá, nas decisões que eu tomo, se eu vou participar do estudo bíblico hoje à noite, né? Ou não. Se a gente vai comer no restaurante, se eu vou aceitar ou não um determinado emprego. Nós temos essa liberdade de tomar essas decisões nas quais Deus não interfere, né? Eu tenho a sensação de que hoje a gente usa muito mais o livre-arbítrio nesse sentido, assim, no momento em que a gente vive, né? As nossas relações, as nossas discussões e decisões do cotidiano. Quando Lutero discute com Erasmo, ele estava discutindo mais pensando na relação com Deus mesmo, né? E ali ele disse que não há livre-arbítrio. E nas relações entre nós, que devem ser essas relações de serviço, né? Como consequência da graça, não tem como a gente viver de outra forma a não ser servindo às outras pessoas, né? Por isso serve arbítrio. Mas eu anotei aqui para te mandar, se alguém mais quiser também esse material, pode me falar que eu envio também. Eu quero, Fran. Tá? Anotado. Mais alguém, gente querida? É um tema bem complexo, assim, para a gente discutir em tão pouco tempo, né? Especialmente, eu acho, no contexto em que a gente vive, né? E o Wellington trouxe uma questão que eu acho bem importante. A gente está falando, nós aqui estamos falando de liberdade. Eu acho que aqui todas as pessoas dessa roda, a gente tem o privilégio de dizer que em muitos aspectos da nossa vida nós temos liberdade, né? Nós temos emprego, nós temos acesso à educação, nós podemos, né? Temos o privilégio de tomar decisões sobre o que vamos comer amanhã, vamos ou não vamos fazer determinada viagem, enquanto tem tantas pessoas que não têm, né, essa liberdade porque não tem as condições de tomar essas decisões. Também com essas situações Deus nos compromete, né? A graça nos compromete de viver a fé, essa fé que se é demonstrada no amor, nas práticas de justiça e busca de justiça no mundo em que a gente vive. Mais alguém, amores? Realmente, Fran, é um tema bem denso, né? Não é complexo, mas é denso. Porque não pode ser... Tem muita coisa para a gente refletir, né? Sobre nossa posição no mundo, né? Porque a ideia parece que durante muito tempo a gente ouviu, pelo menos eu ouvi, nas comunidades que eu me congregava, dizer assim: nós somos os privilegiados, nós somos salvos, eles não, eles são gentios. Não usava esse termo, mas dizia, não, essas pessoas, os que não estão nas igrejas, são do mundo. Então, parecia que a gente... E assim, aquele versículo que dizia assim, nós somos, como é que diz? Eu acho que é em Hebreus, né? Povo eleito, sacerdócio santo, e assim vai. E a gente ficava com aquela coisa de, nós somos os tais, né?
isso é muito contraditório, isso é muito nada a ver com o que a graça nos permite viver, né? Então, nós não estamos aqui para ser os tais, nem os escolhidos, o povo santo, nós somos isso também, mas não com essa arrogância, né? E quando a gente percebe que a nossa liberdade e que a graça que nós recebemos, que não tem nada que compre, nada que possa, nos compromete profundamente com as pessoas que não estão nesse círculo que nós estamos, né? Nos compromete profundamente com todas as pessoas que precisam de amor, de afeto, de cuidado. E realmente não pode ser o livre-arbítrio, né? Para fazer o que bem entende, porque Deus já me deu esse livre-arbítrio, então eu não estou comprometido com nada, a não ser com a minha vontade, com a minha liberdade, essa liberdade bem egoísta, bem individualista, né? Então, é lindo, né? Refletir sobre isso, do quanto nós estamos comprometidos e como pensar isso nos remete àquilo que Jesus falava, né? Conhecereis se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele estava falando da comunidade, de todos, não de um círculo fechado, específico, os bons, os santos, entendeu? É profundo mesmo. Vixe, a gente poderia refletir muitas coisas sobre isso, né? A partir disso, da graça e da liberdade. Um aspecto que a gente nem conseguiu falar, mas que vocês conhecem bem, pensando no julgo da lei do mundo pentecostal que nos rodeia, né? E pelo qual vocês, alguns passaram, né? Da lei como julgo, que aprisiona pessoas. Uhum. Porque se você não é de determinado jeito, se você não se enquadrar numa caixinha, você não é digno, né? Exato. E aí, quantas pessoas não são amaldiçoadas, rejeitadas, porque simplesmente elas não, parece que a graça nunca vai alcançá-las se elas não se comportarem de determinada forma, se elas não forem de determinado jeito. Isso é muito, chega a ser perverso, né? Com as pessoas. Quando deveria ser para acolher, para amar. Nós ainda temos que trilhar muitos caminhos, né? Para muitas lutas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, essa liberdade que nos compromete, né, com o serviço do amor, que nos compromete por com uma vida, né, em busca de viver a nossa fé através do amor e também de sermos exemplo ali onde nós estamos, né? Que a gente possa viver essa liberdade, a liberdade cristã, vamos chamar assim, viver a nossa liberdade cristã inspirada pela graça, né? Com alegria, porque não como um jugo, né? A nossa fé não deve ser um jugo que nos deixa cabisbaixos, que nos deixa tristes, sim, que dá alegria, bom ânimo para viver. Que a graça de Deus ela possa continuar nos sustentando nas nossas vidas, nos nossos fazeres, nos orientando em tudo aquilo que nós fizermos. Eu convido vocês para nós termos um momento de oração.